O apóstolo disse isso em outras palavras, dizendo assim: eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quem realmente tem um relacionamento sério com Deus não sente necessidade de estar se apegando a outras coisas. Quem tem um relacionamento com Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, imutável, eterno, que é amor, justiça e santidade, esse Deus supre todas as nossas necessidades. E quando nele confiamos, não ficamos nesse desespero de nos agarrarmos a crendices e a outros deuses que não são verdadeiros. Porque é um só Deus e um só mediador. Esse mediador único é Jesus. Tu és o meu Deus. Ora, quando ele faz essa declaração, ele está dizendo algo pessoal. Ele não está dizendo assim: olha, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente. Não, ele está agora trazendo essa realidade para a sua vida. Por quê? Não adianta apenas saber quem é Deus, ou apenas reconhecer o seu poder e a sua existência e até o seu amor. É preciso que tenhamos um relacionamento pessoal com Deus. E aí ele diz: tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. E mais ainda, esse Deus, ele dá ouvidos à minha oração. O que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, esse Deus é pessoal. É um Deus com quem eu posso me relacionar. E aí ele fala aí no verso 6 exatamente isso. Dá ouvidos, ó Senhor, à voz das minhas súplicas. E é interessante notar que o autor desse salmo é o rei Davi. Um homem que, humanamente falando, materialmente falando, tinha tudo. Na sua época, era um dos reis mais importantes, e até hoje é, sem dúvida, o rei que mais marcou a história universal. E, em particular, a história do povo de Israel. Mas ele fala desse Deus, o Deus que tem um relacionamento conosco. O Deus que dá ouvidos às nossas orações. E oração, a gente sabe, é conversa com Deus. Isso é oração. Conversa com Deus. É o Deus com quem nós podemos conversar. E ele corrobora com o pensamento do profeta Isaías, que na sua profecia no capítulo 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tampado para não poder ouvir. São as nossas iniquidades que fazem a divisão entre nós e o nosso Deus. Mas Deus é um Deus atento à súplica daquele que o busca com inteireza e integridade de coração. Mas aí o salmista continua nos revelando algumas outras coisas importantes. E agora ele vem e declara o seguinte: ó Senhor, meu Senhor.
E aqui ele muda o tratamento. Ele falou, tu és o meu Deus, mas agora ele está dizendo, tu és o quê? O meu Senhor. A esse Deus eu me submeto. A esse Deus eu obedeço. A esse Deus eu sigo. A esse Deus eu sirvo. Ele é o meu Senhor. E aqui há uma diferença grande. Ele não é simplesmente Deus Criador. Ele é o meu Senhor. Agora, quando Ele é o meu Senhor, não significa que aí eu estou isento de todo problema, de toda dificuldade, e aí a vida vai correr às mil maravilhas. Não. Porque no mundo temos problemas, no mundo temos aflições. Estamos num mundo que foi corrompido pelo pecado e sofre as consequências do pecado. E está também sob a influência do inimigo das nossas almas e do maligno, onde as potestades do mal atuam, onde o nosso inimigo anda como um leão procurando brecha para poder nos atacar. E aí temos lutas, enfrentamos dificuldades, temos que batalhar. E aí Davi nos apresenta esse Deus como sendo um forte libertador. Um forte libertador. E quando nós lemos essa expressão, ficamos pensando nas experiências dos heróis da fé. Esse Deus que é um forte libertador, o Deus que tira o povo do cativeiro, que durou 420 anos aproximadamente, e tira esse povo de lá pelo seu poder, unicamente pelo exercício do seu poder. É só você lembrar as pragas que ele mandou sobre o Egito, até que o faraó deixou ir o povo de Deus. O Deus que é um forte libertador. Um Deus que livrou Daniel, não foi da cova que ele livrou Daniel, ele livrou Daniel dos leões. Deus forte libertador, que livrou Sadraque, Mesaque e Abdinego de serem o quê? Consumidos pelo fogo. Um Deus libertador, que deu vitória a Davi diante do gigante Golias. O Deus libertador, que deu a Esther vitória sobre as ameaças do maléfico Amã. O Deus libertador, que fez com que o seu povo conquistasse uma terra que era habitada por gigantes. O Deus libertador, que nos livra de armadilhas feitas pelos inimigos, como livrou Mardoqueu da forca onde o seu inimigo foi enforcado. O Deus que é libertador. O Deus que libertou Paulo e Silas de forma miraculosa quando estavam presos injustamente por pregarem a mensagem do Evangelho. É o Deus que nos liberta.
é o Deus que liberta até hoje. Esse Deus continua libertando pessoas das drogas. Esse Deus continua libertando pessoas do mundo do crime. Esse Deus continua a nos libertar a cada dia das nossas próprias fraquezas e das nossas tendências carnais. É Ele que nos dá a capacidade de vencer as tentações. É o Deus libertador. É o Deus que pode libertar você da ansiedade. É o Deus que lhe liberta da depressão. É o Deus que lhe liberta da baixa autoestima, do complexo de inferioridade. É o Deus que lhe liberta das crendices. O Deus que é o meu libertador. E é uma bênção podermos andar em liberdade. E o que Cristo disse acerca da liberdade foi: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará até de coisas ridículas. Gente, tem coisa mais ridícula do que alguém andar com cachaça, vela vermelha desse tamanho e galinha preta encruzilhada? Tem? Hein? Tem coisa mais ridícula do que raspar a cabeça em cerimônias religiosas e cobrir a cabeça com sangue de bode ou sangue de galinha? Tem coisa mais ridícula? Tem coisa mais ridícula do que alguém confiar em cristal e andar com as pernas no bolso pensando que cristal resolve o problema? Hein? Tem coisa mais ridícula? Tem coisa mais ridícula do que gente que tem medo até de mal olhado? Não é? Eu sempre brinco dizendo: se você tem medo de mal olhado, não olhe no espelho. Não é? Aí outro disse assim: pastor, e de olho gordo? Eu disse: esse principalmente, não fale sobre isso, porque senão você está me ofendendo. Porque aí é preconceito contra os gordinhos, não é, olho gordo? Mas é tanta tolice. Não, Deus é o nosso libertador. É tão bom quando andamos de cabeça erguida, sem ter medo de nada. Qual é o problema? Não é verdade? Um dia desses estava vindo lá da Serra, fui resolver uns problemas lá, do nosso projeto social, na volta ali, entrando para pegar Leitão da Silva, saindo daquela ponte que atravessa ali da UFES para cá, né, a ponte da passagem, né, ali. E eu entrei, quando entrei tinha uns polícia. Encosta aí, lá vou eu. Estava na direita, eu e mais um bocado. Aí o policial chegou, não sabia que era. Aí eu vi caminhão parado na frente, pensando que era acidente. Aí eu disse: meu amigo, está acontecendo alguma coisa? Está, senhor, passou a carteira e o documento do carro. E desliga o carro. E o cara assim, olhou para mim assim, meio zangado ainda. Eu perguntei se estava acontecendo alguma coisa, né? Porque tinha 2 caminhões parados na frente, eu não sabia o que era, pensando que era acidente. Né? Aí, sua carteira, documento do carro. Toma. Fiquei lá do mesmo jeito, radinho ligado, ouvindo música. Por quê? Quem não deve? Quem não deve? Não teme. Ainda parabenizei, ó, bom trabalho. Porque é bom trabalho mesmo. O que eles estão fazendo é ótimo para o trânsito, é ótimo para a nossa segurança. Bom trabalho. É bom andar livre. Meus irmãos, eu nunca cheguei no lugar que disse assim: proibida a entrada de não fumante. Você já entrou? Hein? Já foi em algum lugar assim? Proibida a entrada de não fumante, já? E de fumante?
Hein? Aí eu faço uma viagem de 4 horas de avião, 5 horas de avião, estou aí tranquilo. E o fumante está como? Doido, vai no banheiro, proibido de fumar, entra na cabine, proibido de fumar. Acende a luzinha, proibido de fumar. O cara está cheio de proibição. Eu estou livre como um passarinho. Quem que é mais livre? Hein? E um dia à noite eu voltava, bem aqui na ponte. O pessoal estava dando batida. Encostei. Está vindo a festa. Aí disse, estou de fazer um casamento. Documento e carteira, entreguei para ela. Ela disse, se importa de fazer o bafômetro? Eu disse, porque só se for para pegar mau hálito, porque... Ainda brinquei com ela, ela era uma policial simpática, riu, né? Não, se o senhor não se importa, não está fazendo com todos. Eu disse, não, eu faço. Eu acho que você está muito certa. Faço com prazer. Está entendendo? Sem problema, por quê? Quem não deve, não teme. É bom andar com Deus, gente. Você anda livre. Anda livre. O pastor lá no Rio me contou uma experiência, essa foi engraçada até, que 2 pivetes chegaram e assaltaram, celular e carteira, ele entregou o celular e pediu para entregar. Aí ele disse, olha, deixa eu pegar meus documentos da minha carteira, porque eu sou pastor, e você vai levar minha carteira, não posso nem visitar os hospitais. Aí ele disse, então, aí um virou e falou assim, devolve o celular, porque roubar pastor dá azar. Não perdeu nem o celular. Entendeu? Deus é o nosso libertador. Libertador. Você anda livre. Você já pensou, meus irmãos? Eu fico pensando, quem fica devendo, quem deve, que problema é? Não é? Tem gente que anda aí preso por coisas erradas que faz. Ele tem medo até de alguém pegar o telefone dele. Eu não estou nem aí, deixo meu telefone, minha secretária pega quando eu chego aqui, que vou dar audiência, entrego lá, ou Sandra, ou qualquer outra secretária, ou Lane, ou qualquer outra pessoa, ou Cleia, não é? Minha mulher pega meu telefone, meus filhos pegam meu telefone, eu não estou nem aí. Porque quem não deve, não teme. Lá em casa minha mulher tem, meus filhos têm, senha do meu computador. Por quê? Eu sou livre. Deus é o meu libertador. Você está entendendo? Mas tem gente que não está presa a tudo. Presa a tudo. Aí o salmista ainda diz algo muito interessante. No verso 7, ele é o meu forte libertador. Ele cobre a minha cabeça no dia da batalha. Cobre a cabeça no dia da batalha. Se você é crente, Deus, nessa figura, lhe fornece um capacete, você está entendendo? Porque quando você descobrir a cabeça, isso é norma de segurança. Quando você vai numa obra, o que é que você tem que botar na cabeça para entrar na obra? Hein? Se você vai andar de bicicleta, corrida, você tem que botar o quê? Capacete. Não é verdade? Se você vai andar de moto, você tem que botar o quê? Capacete. E ele usa essa linguagem figurada para mostrar o seguinte, Deus lhe protege. Deus lhe protege. Eu descobri que ele tem capacete até para cearense com a cabeça pequena. Deus protege. Deus nos protege. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
Por isso que o salmista diz no Salmo 60, 12: em Deus faremos proezas. É Ele que encalcará aos nossos pés os inimigos. Mas aí o salmista disse, olha, ele além de ser a nossa proteção, além de cobrir a nossa cabeça no dia da batalha, ele não é só o Deus que nos defende, ele é o Deus que nos dá habilidade para lutar e vencer. Aí no Salmo 144 complementa: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Deus que me capacita para lutar. É isso que está dizendo. O problema é que muitas vezes nós só queremos que Deus nos livre até das lutas. Não, as lutas vão acontecer. O que Deus vai lhe dar é vitória. O que Deus vai lhe dar é vitória. Está entendendo? Ou você quer ser um filhinho mimado? Não. Deus diz o seguinte, olha, eu vou adestrar suas mãos e seus dedos para a batalha. E tem que estar adestrado. E diz ainda, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu alto retiro e o meu libertador. A vida cristã se caracteriza por ser uma vida de lutas e vitórias. Lutas e vitórias, irmãos. Deus não nos promete ausência de desafios. Pelo contrário. Ele disse, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho é luta, mas Deus dá vitória. E aí o salmista nos apresenta a Deus como sendo refúgio, fortaleza e retiro. Mas apresenta também como sendo escudo. E nessa linguagem figurada, ele está dizendo que Deus é também instrumento de defesa. Escudo. A espada é para atacar, o escudo é para defender. Defender. Deus é o nosso escudo. Sabe uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida? Onde eu vou, eu me identifico logo como crente. Sabe por quê? Depois que eu me identifico como crente, eu tenho que honrar. É ou não? Hein? Então esse é um segredo que eu quero lhe ensinar, tá? Vocês fogem de um bocado de tentação. Quando você logo chegou, sou crente. Aí você assumiu um compromisso, tem que honrar. Crente que esconde que é crente, quer aprontar. Entendeu? Sou crente, meu irmão. Acabou. Ele é meu escudo. Deixa eu lhe falar o que é que João diz. Eu escolhi João, que eu poderia ter escolhido outros autores da palavra divinamente inspirados, para falar sobre isso. Mas eu escolhi João. Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 4. João, numa linguagem muito amorosa, mas muito firme, ele diz assim, 1 João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João disse, olha, você já é vitorioso.
Tem gente que acha que só vai ser vitorioso após a morte. Não, você já é vitorioso. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas João continua ainda na primeira carta, capítulo 5, versos 4 e 5, ele diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa é a maior vitória. A maior vitória é quando permitimos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, seja também o nosso Salvador. E todos nós precisamos ter uma vida de vitórias, uma vida vitoriosa. Por isso, quero deixar por último a recomendação do apóstolo Paulo em Romanos 12, 21. Quando Paulo diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não se deixe vencer do mal. Vença o mal com o bem. E aí depende de cada um de nós. Porque Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro, bem presente na hora da angústia. E Deus lhe chamou para uma vida vitoriosa. Mas não se iluda. Deus não lhe chamou prometendo que você não vai passar por lutas. Deus não lhe chamou prometendo que você não vai ter aflições. Deus não lhe chamou dizendo que em momento algum você vai se sentir abatido. Deus lhe garantiu vitória. Vitória que se conquista pela fé, pela confiança, pela dependência que temos em Deus. Que Deus lhe abençoe. Amém? Vamos ficar em pé.